Tá, então vamos lá, pessoal. A gente falou já da criação de todas as campanhas, as principais que são necessárias para criar campanhas que convertam em vendas, né? E agora a ideia é a gente falar um pouquinho de estratégia e como implementar isso de uma forma que tentar deixar mais claro, né? Poxa, para quem está começando, para quem está iniciando uma loja online, quais são as campanhas que são necessárias fazer, né? Então, eu trouxe algumas recomendações, né? Primeira etapa, né? A gente tem que validar a loja. Então, não adianta a gente sair investindo com uma verba mais pesada se a gente não validou o processo. Porque, assim, um e-commerce, ele é uma loja online que pretende atrair pessoas, fazer com que elas conheçam um produto, ou uma marca, e depois evolua num processo de compras, né? Então, nada mais é as vendas do que um processo. É um processo onde a gente define uma estratégia de produtos e preços, a gente define uma estratégia de público e a gente ativa esse público com esses produtos para eles virem até a loja, consumirem um conteúdo e finalizarem um pedido. E aí, depois desse primeiro processo, a gente consegue entender os indicadores. Então, para quem está começando, o primeiro passo é validar a loja. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É entender quais são os principais indicadores da loja, qual que é o ticket médio, qual que é a taxa de conversão, testar os métodos de pagamento, testar se a loja no dispositivo móvel carrega de uma forma rápida e fácil para as pessoas fazerem o pedido. E quando a gente fala de Facebook Ads, o nosso primeiro objetivo é ter eventos no Pixel para que a ferramenta Facebook, o Meta, né, que ele consiga rastrear quem são esses usuários e a gente consiga depois direcionar para usuários que têm uma maior probabilidade de comprar. Então, primeira etapa, validar a loja, validar, atingir pelo menos, né, 10 mil eventos, testar método de pagamento, testar o método de envio e atendimento aos clientes. Porque o que que acontece? Muitas vezes o gestor de tráfego ou a agência que faz os anúncios, né, ela fica responsável basicamente pela criação dos anúncios. Ok, mas os anúncios eles são só uma parte do processo. Se a loja começa a ter pedidos e não atende esses pedidos, começa que essa loja, por mais nova que ela seja, ela já começa a ter problemas de atendimento, pode ter processos, pode ter reclame aqui, pode ter reviews negativos. Isso faz com que a taxa de conversão da loja caia, faz com que a autoridade dessa loja online acaba estragando essa marca no online. Então, a primeira etapa de um projeto de e-commerce é a validação desse método, desse processo de vendas. E quando a gente está falando de anúncios, a gente vai começar a veicular os anúncios através de uma estratégia que eu já vou mostrar para vocês, mas a primeira etapa é a validação. Beleza, qual que é a segunda etapa? A segunda etapa é quando a loja começa a ter pedidos com frequência, e o nosso segundo grande objetivo é ter pedidos todos os dias. Então, tem lojas que elas conseguem chegar nessa primeira etapa, validar, ter alguns pedidos, mas elas não conseguem evoluir para a segunda etapa, que é ter pedidos todos os dias. Então, geralmente, né, quando a gente começa uma loja online, a gente estipula metas para o mês, metas para o dia. Se a gente atingir as metas do dia, a gente vai atingir as metas do mês. Então, nesse caso, né, se eu tiver pelo menos um pedido todo dia, eu já consigo estimar mais ou menos o meu faturamento. E aí, a gente, na teoria, né, com 100 visitas na loja, eu precisaria ter um pedido. Para eu fazer 100 visitas, a gente já sabe que não é muito difícil, né? Dependendo do tipo de campanha que a gente cria, é bem fácil atingir essa quantidade de pessoas na loja. A grande questão é conseguir trazer pessoas, essas pessoas têm que ter a qualidade, né? Tem que ser um público que está engajado com a marca ou com o produto, enfim, e a taxa de conversão seja pelo menos 1%.
Então, para ter pedidos todos os dias, eu vou ter que trazer pelo menos 100 pessoas para minha loja e a conversão tem que ser pelo menos 1%. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo validar e sair de uma etapa mais básica do negócio, consigo dizer assim, poxa, eu estou próximo pelo menos do que o e-commerce no geral pratica, né? Aí lembrando vocês que a média no Brasil é de 1,5% a conversão geral das lojas, né? Então, se eu consigo com uma loja que tem 1, 2 meses de vida, chegar numa taxa de conversão de 1%, isso já é um belo indicador que essa loja vai ter sucesso, porque eu corrigindo algumas coisas no preço, corrigindo algumas coisas na promoção, corrigindo algumas coisas no público, eu vou conseguir ter uma rentabilidade legal nessa loja. Agora, se eu, digamos, passo semana sem ter pedido, a minha taxa de conversão é muito baixa. E aí não adianta eu botar mais verba, botar mais dinheiro, trazer mais gente. Então, a segunda etapa é ter pedidos todos os dias. E aí, como que a gente faz isso, né? Validando a audiência, validando as nossas campanhas. E também, dentro dessa segunda etapa, é fechar o mês no positivo. O que que isso quer dizer? Imaginem que a gente tem uma loja online, a gente tem alguns custos fixos. A gente tem o custo da plataforma, o custo dos meios de pagamento, o custo, se a gente for contratar alguém ou uma ferramenta para fazer tráfego. Então, a gente tem diversos custos aí envolvidos. Então, muitas vezes, né, quando os empreendedores desenvolvem uma loja, ela vai dar prejuízo durante meses até que ela chegue no break-even, que é como a gente chama, que ela começa a ter lucro operacional. Então, por mais simples que a loja seja, se for uma pessoa só tocando essa loja, já tem custo. Tem o custo de pelo menos manter uma pessoa trabalhando, manter o estoque, manter os meios de pagamento, manter a plataforma e manter os anúncios para trazer as pessoas. Então, nesse segundo grande objetivo que eu estou listando para vocês, são duas coisas. Primeiro é ter pedidos todos os dias e fechar o mês no positivo. Fechar o mês no positivo é pagar todas as contas e ainda ter lucro. Isso não é fácil, dependendo do ticket médio da loja. Precisa ter um volume grande de pedidos para conseguir pagar todos os envolvidos na operação e ainda ter um lucro. E tem lojas que vão passar por essa etapa e vai durar bastante tempo até que elas consigam aumentar a sua taxa de conversão e ter um lucro operacional. Mas na minha opinião, e eu já montei diversos e-commerces, né, diversas lojas, diversas marcas, a partir do momento que a loja está dando lucro, o jogo vira. Então eu consigo ter uma previsibilidade de, poxa, a loja está tendo lucro, então eu vou conseguir escalar. Fica mais claro para quem está trabalhando no projeto, na marca, no e-commerce, quais são os caminhos e quais são as necessidades para conseguir escalar as vendas e aí ter mais lucro e crescer o negócio. Então, até que a loja não tenha lucro, é complicado. É pressão de quero vender mais, quero vender mais, quero vender mais, e ao mesmo tempo não adianta só investir mais, é necessário fazer melhor com a mesma verba. Então tem que olhar taxa de conversão todo dia, tem que olhar quais são as campanhas que estão rodando todo dia. Então esse é algo assim que eu estou passando para vocês, que a grande maioria dos gestores de tráfego, quem principalmente, digamos, só cuida de uma parte específica do negócio, não tem essa visão global. Mas é essencial que todos os envolvidos saibam disso. Se a loja não tiver lucro, vai chegar uma hora que o empreendedor vai desistir e vai dizer assim, bom, não quero mais fazer anúncios, não adianta. Se não conseguir lucro, vou parar de investir. Então, segunda grande etapa é ter pedidos todos os dias, fechar o mês no positivo. E aí a validação das audiências, aumentar a base de clientes, isso é consequência, né, de ter pedidos todos os dias. E a terceira etapa é validar produtos, categorias e estratégias. Então, imaginem que a loja já está no ar há 6 meses, por exemplo, há 8 meses, 1 ano.
Beleza, eu já sei quais são os produtos que a minha audiência quer e já sei o quais não quer. Então, um erro muito grande é achar que o produto que não vendeu é porque o tráfego, a audiência estava errada. Geralmente não é problema na audiência, geralmente é um problema de produto. Então, isso a gente passa todos os dias, que é assim, ah, beleza, Cris, a loja está vendendo, mas tem alguns itens que eles estão vendendo muito e tem outros que estão vendendo pouco. Daí, geralmente, a ideia do empreendedor que vem da loja física, ele pensa assim, não, de alguma forma eu tenho que divulgar esses produtos que estão parados para conseguir movimentar. Só que a dinâmica na internet é um pouco diferente. Quando você tem uma coisa boa, a internet potencializa e faz vender muito aquilo. Quando as pessoas não veem valor, não adianta. Você pode mostrar para ela 200 vezes o mesmo anúncio que ela não vai comprar. É algo que ela tem muita possibilidade, ela tem muita informação, ela não fica restrita a comprar o teu produto. A dinâmica é diferente de uma loja física. Se a pessoa entra na loja física e você coloca alguns produtos que estão parados na vitrine ou mais próximo da entrada da loja, pode ser que aquilo movimente, porque a pessoa está fisicamente ali olhando o produto, pegando na mão, ela vai ter mais interação com o produto. No digital, não adianta, não adianta. Tem muita gente que tenta virar um produto que não funciona, sem mexer no preço, obviamente, sem fazer promoção. E, cara, não adianta, porque muitas vezes o produto já foi validado. A gente já mostrou esse produto diversas vezes, as pessoas não compram. Então, o que é necessário, né? É validar uma estratégia de produto, categoria e mídia, né? De publicidade, para conseguir fazer a escala de vendas. E também melhorar os processos e os indicadores. Então, conforme os anúncios vão rodando, conforme as vendas vão acontecendo, a gente tem que acompanhar ali quais são as categorias mais vendidas, quais são os produtos mais vendidos. E dentro das categorias, por exemplo, às vezes tem alguns produtos que eles se destacam e a gente não sabe exatamente o porquê. E aí a gente tem que investigar. Poxa, se eu nem estou dando foco nesse produto e ele está vendendo super bem, às vezes é a hora de, poxa, dar mais atenção para ele, fazer uma campanha específica, combinar com quem é da área comercial, ter mais estoque daquele produto que está vendendo bem. Então, é só validando esse processo e os indicadores que a gente consegue escalar as vendas. O que eu quero dizer é que não depende exclusivamente dos anúncios a escala de vendas. Os anúncios, eles são um processo, é algo que é natural. Quanto mais a gente divulga algo, mais pessoas vão chegar até a nossa loja. Mas as vendas só vão acontecer em escala se eu souber quais são os principais produtos, quais são as principais categorias e direcionar de uma forma intencional e eu consiga manter uma conversão alta naquilo que eu estou divulgando, e aí sim a gente consegue escalar as vendas. Então, basicamente, né, tem dois tipos de escala. Eu consigo escalar horizontalmente, ou seja, abrindo vários produtos, várias campanhas, vários públicos, ou escalar verticalmente, que é eu tenho mais quantidade de alguns itens e esses itens eu vou anunciar com mais frequência, ou botar mais verba neles. A escala vertical, ela é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque quando um anúncio começa a funcionar e ele dá certo, começa a ter muitas vendas, basicamente eu tenho que ir aumentando o investimento para vender mais. Agora, escalar horizontalmente, eu tenho que testar muito mais e eu tenho que testar mais produtos, fazer mais criativos, testar mais campanhas, e esse processo ele vai perdendo performance. Ou seja, é muito mais fácil eu escalar as vendas de um produto que eu já validei do que ficar testando toda hora novos produtos, novos produtos, novos produtos. Então, a terceira etapa ali para a gente escalar as vendas é isso, poxa, intencionalmente, né, entender quais são os indicadores da loja, dos anúncios, entender quais são os processos de atendimento ao cliente, de entrega, de custo de frete, e aí intencionalmente criar essa estratégia para
acertar nos anúncios e vender muito. Então, isso acontece geralmente, né? Pelo menos levam 6 meses até a gente chegar essa terceira etapa. E aí, dependendo do tipo de negócio, pode levar até 12, 18 meses para que isso aconteça. Eu já passei em grandes empresas e o break-even, né, que é aquela etapa ali de lucro operacional, ele veio no 15º mês. Óbvio, né? Era uma equipe grande envolvida, tinha diversos custos, tinha diversas estruturas ali para conseguir chegar no lucro operacional. Mas uma empresa grande, ela pensa no médio e longo prazo, ela não abre uma loja virtual pensando em pagar a conta no mês. Ela abre um e-commerce pensando em abrir um canal de vendas que ela vai conseguir ganhar escala e vender para o país inteiro. Então, aí a gente tem que entender melhor, né, a questão desse canal de vendas que é o e-commerce. Tem pessoas que elas vivem do próprio e-commerce e tem marcas que elas abrem mais um canal de vendas. Às vezes ela tem o shopping, tem a loja de rua, tem diversos canais de vendas no B2B, que é venda para lojista, venda para o cliente final, e abre um e-commerce que é só mais um canal de vendas. Então, essas operações, esses negócios, eles têm uma saúde financeira para aguentar ali 12, 18 meses até ter lucro operacional. E tem casos que a gente conhece no Brasil que tem empresas que nunca têm lucro operacional, que elas vivem com um investimento de investidores, que é o caso mais famoso no Brasil, que é da Netshoes. A Netshoes cresceu muito rápido e ganhou muito mercado com dinheiro de investidor. Eles vendiam muito barato, para quê? Para ganhar mercado, para se posicionar. E aí eles ficaram tão grandes que eles abriram, no caso, na Bolsa de Valores, né? E depois pegaram toda essa verba da venda das ações e tudo mais e reinvestiram no negócio. Até que chegou um momento que eles tiveram problemas financeiros e foram vendidos para o Magazine Luiza. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Poxa, eu estou criando anúncios aqui, o que eu tenho a ver com toda essa história que o Cris está falando? Tem tudo a ver, porque se a gente não pensar de forma estratégica naquilo que a gente está fazendo, nos anúncios, nas campanhas, os anúncios são só parte do processo. Então, a gente tem que entender onde é que a gente está inserido para conseguir fazer a escala de vendas. E o que eu quero dizer é que muitas vezes não depende só de nós. A gente tem que envolver o nosso cliente, ou o dono da loja, ou o gestor do e-commerce, nesse processo e mostrar para ele que os indicadores de tráfego a gente domina, que os indicadores das campanhas estão andando bem. Muitas vezes a gente tem que alinhar nessas estratégias comerciais para fazer as vendas acontecerem, porque não é só campanha. Então, eu queria deixar claro para vocês essas 3 etapas de maturidade, digamos assim, das lojas virtuais, para que vocês tenham isso em mente. Poxa, eu estou fazendo uma campanha, mas quem que é esse cliente? O que que ele precisa? Ele está em qual etapa? Ele precisa, digamos, validar a loja, que é uma etapa inicial. Ele precisa terminar o mês no azul, digamos assim, né? Pagando todo mundo, todos os envolvidos e conseguir um lucro operacional. Ou ele precisa de escala em vendas? Porque, assim, não é todo mundo que precisa de escala em vendas. Tem estratégias de empresas que não é necessário. Tem estratégias de canais de vendas online que são estratégicos para trabalhar a marca, para atender o cliente. Não necessariamente a empresa quer vender milhões na internet. Não é toda empresa que quer isso. Então, eu estou falando isso para vocês porque eu já passei por esse tipo de empresa com uma mentalidade do varejo, pensando, quero vender mais, quero vender mais, quero vender mais, mas na verdade o presidente da empresa ele não queria vender em quantidade, ele queria vender em qualidade. E aí para fazer isso é um pouco mais difícil, né? Não adianta só fazer campanha e baixar preço e fazer promoção, que não era isso que ele queria ser um canal estratégico. Então, acredito que ficou claro as 3 etapas. E aí, como que a gente começa, né? O primeiro mês, digamos que eu tenho uma loja que ela tá para ser lançada e aí eu sou contratado para fazer o tráfego dessa loja.
A loja não existe no digital, não tem, não, por mais que ela tenha perfil no Facebook e Instagram, ela abriu a loja ontem. Bom, o que que eu tenho que fazer, né? Primeiro, a gente tem que envolver o lojista, o dono da empresa, nesse processo. Não adianta só colocar a loja no ar e começar a fazer uns anúncios. Não vai funcionar. A gente precisa entender o cliente, os produtos, e ele muitas vezes o dono da loja já tem experiência de vendas numa loja física, por exemplo. Ele sabe quais são os itens mais vendidos, ele sabe quais são as marcas que mais giram. E aí a gente vai criar uma campanha de lançamento da loja. Por que dessa campanha? Porque as pessoas tendem a prestar mais atenção quando é algo mais pontual, assim, é algo que vai acabar. Então a gente começa uma loja virtual criando uma campanha para chamar a atenção das pessoas. Então, a gente pode utilizar todos os canais possíveis, se a gente tiver, digamos, base de e-mail, se tiver um blog um site, né, um blog de conteúdo, se tiver influenciadores parceiros, se tiver, a gente tem que explorar o máximo possível todos os canais para conseguir atrair a atenção das pessoas para aquela loja. E aí, o que que a gente vai divulgar? A gente vai divulgar o que a gente tem de melhor, porque a experiência, a primeira vez de alguém numa loja, ela é inesquecível. Se a pessoa chega numa loja nova, que é um lançamento e a experiência dela é ruim, o site não carrega, tem pouco produto, não tem promoção, ela vai lembrar disso. Então, vai ser difícil ela esquecer aquela primeira impressão. E aí é mais difícil convencer a pessoa a comprar. Então, a gente está, digamos, preparando um evento para trazer as pessoas. A gente precisa ter o que a gente tem de melhor. Os produtos mais vendidos, as categorias mais desejadas, os produtos mais desejados do Instagram. E aí, se possível, né, ter desconto na primeira compra, ter desconto de frete grátis por um determinado período e muitas vezes incluir ainda um mimo, incluir uma lembrança, alguma coisa que vai fazer sentido para quem for o primeiro ou os primeiros a comprarem de uma loja. É bem legal isso, porque a experiência da compra, das primeiras compras na loja, é uma experiência marcante tanto para o lojista que abriu a loja, quanto para o cliente. Então, é algo que ele vai lembrar. Muitas vezes, já passei em algumas lojas, alguns projetos, que os 10, 20 primeiros pedidos online, a gente mandava uma carta à mão. Então, tinha uma loja que era num segmento mais tradicionalista e gostava de poesias. Nos primeiros pedidos, a gente mandou poesias para os clientes feitas à mão, assim, era um negócio que, claro, né, não chega a ter uma lembrança, assim, de mídia, mas a experiência de quem recebeu um produto em casa, com uma poesia feita à mão, um agradecimento, essa pessoa não esquece mais. E ainda se o produto tiver numa embalagem adequada, se o atendimento for bom, esses primeiros pedidos eles ajudam muito em validar o modelo do negócio, validar os clientes, e se esses clientes forem bem atendidos, já começa um buzz positivo para a marca. Se esses primeiros clientes tiverem dificuldade, problemas e tal, é mais difícil para todo mundo e conseguir validar o negócio e ter uma escala, né? Pensar assim, poxa, comecei meu e-commerce, deu um trabalhão aqui para botar ele no ar. A gente teve que trabalhar em conteúdo de foto, descrição, estruturar todo o negócio. Aí eu lanço ele e os clientes estão reclamando. Cara, é uma experiência horrível para o lojista e para o cliente. Então, por isso que eu sugiro sempre no primeiro mês validar a estratégia com o lojista, pegar o que ele tem de melhor e ainda, digamos, agradecer o cliente por ter comprado. É como se a gente tivesse um baita de um trabalho e ainda assim a gente está pagando para trabalhar. No primeiro mês é isso. Basicamente, a gente trabalha um monte, divulga, gasta nos anúncios e tudo mais, e mesmo assim não vai ter lucro. No primeiro mês é quase impossível ter lucro no primeiro mês no e-commerce, porque tem muita coisa envolvida. Os públicos não estão validados, o site não tem histórico,
a gente não sabe direito quem que é o cliente que comprou online, então é uma experiência, assim, bem incrível, assim, a gente acaba aprendendo muito no processo. E aí eu sempre sugiro para todos os lojistas e para os nossos clientes fazer uma campanha, assim, matadora no primeiro mês, para que isso reverbere, né, comece um relacionamento com os clientes de uma forma positiva. E isso pode ficar como review de cliente no Instagram, pode ficar como depoimento, né? Conteúdo para o Instagram, pode marcar uma época e todos os anos que a loja continuar online, a gente pode ter uma lembrança de fazer, por exemplo, o aniversário da loja. E aí isso é uma campanha que a gente pode reativar as pessoas que compraram um ano atrás, falando assim, ó, lembra que você comprou no primeiro ano, agora estamos no ano 2, fizemos outra promoção. Então, o primeiro mês de uma loja é bem interessante e a gente tem que explorar isso e depois, obviamente, trabalhar para os indicadores melhorar. Mas eu trouxe diversas ideias aqui e aí e sempre lembrar, né? Então aqui agora a gente entra nas campanhas. Como que eu começo com as campanhas? Obviamente a gente quer conversão, quer vendas, ok? Então eu trouxe aqui para vocês o funil novamente, né? Então o nosso objetivo maior são as vendas. A gente vai começar com campanhas de conversão e campanhas de consideração. A menos que a marca tenha muito investimento, queira fazer aparecer muito na mídia, no primeiro mês não é necessário a gente trabalhar em reconhecimento. Essas campanhas são muito mais amplas, elas não geram resultado no curto prazo. Então, o que a gente vai trabalhar no início? É tráfego e conversão, tráfego e conversão. No tráfego é para gerar dados e na conversão é para gerar pedidos. Beleza, então essa questão do funil aqui a gente só está revisando. E agora a ideia é ir lá para o plano de mídia e a gente mostrar alguns detalhes técnicos de como fazer, como direcionar, qual tipo de campanha, como que eu penso no orçamento para a gente conseguir as primeiras vendas. Beleza? A gente sabe que tem muita empresa que começa uma loja online pensando que no primeiro mês vai ter sucesso. E, na verdade, não é bem assim. Então, para todo mundo que trabalha com tráfego, mídia, anúncios, se não tiver planejamento e se estruturar, é difícil. No primeiro mês é muito difícil. Então, como eu falei, eu já trabalhei com marcas grandes e elas levaram 12, 13 meses até fechar um mês no positivo. É algo que a gente investe bastante dinheiro e tempo, experiência, para depois ter um lucro alto, porque a gente consegue vender em escala. Mas nos primeiros meses é dificuldade. Tá, então assim, ó, esse aqui é nosso plano de mídia. Eu fiz um plano mais básico e eu vou ocultar aqui algumas colunas só para ir explicando para vocês conforme vai meu raciocínio. Beleza, então como que a gente faz um plano de mídia, né? A gente tem que pensar, primeiro, qual que é a verba que a gente tem disponível. Isso a gente vai organizar com o lojista, ou então, se for nós mesmos, se a gente estiver fazendo anúncios para a nossa loja, a gente vai entender qual que é o nosso capital, o nosso potencial de investimento. E aí, bom, beleza, eu entendi que eu tenho um valor X para investir aqui durante X meses. Ok, então assim, não se começa uma loja online pensando que no primeiro mês vai ter lucro. Isso, se alguém estiver fazendo, é bem difícil. A gente tem que criar uma audiência e depois vender para essa audiência. É um processo de vendas. Então, imagine o seguinte: a gente vai trabalhar no primeiro mês tráfego, bastante tráfego, e alguma conversão, que é para quem já chegou no site, para quem já explorou os produtos e tal, a gente vai reimpactar essas pessoas para que elas comprem. Então, o nosso maior objetivo aqui no primeiro mês é bater os 10 mil eventos do Pixel. Por que bater 10 mil eventos? É necessário bater 10 mil eventos para vender? É recomendado pelo Facebook isso, porque sem 10 mil eventos ele não tem ainda inteligência suficiente para
direcionar as campanhas para as pessoas corretas. A gente precisa entender os públicos, né? E é mais fácil a gente validar interesse dos públicos através de campanhas de tráfego do que campanhas de conversão. Então, eu já falei diversas vezes para vocês que a campanha de tráfego, ela tem o custo por clique mais barato que a de conversão. Então, eu consigo estatisticamente ter mais dados se eu investir, digamos, R$ 100 numa campanha de tráfego, eu vou ter, sei lá, em torno de 1.000 visitas. Se eu investir R$ 100 numa campanha de conversão, eu vou ter em torno de 100 visitas. Então, com 100 visitas, eu não consigo validar, porque é uma estatística que são poucos dados, né, para eu aferir se aquilo está correto ou não. Então, qual que é a melhor estratégia? É começar com tráfego, direcionar bastante tráfego para a loja. Isso vai alimentar o pixel, vai alimentar a tag do Google de remarketing, vai alimentar as ferramentas para que elas saibam quem são meus clientes. E a gente vai validar os públicos com dados baseados no tráfego. Poxa, eu direcionei o tráfego para o público 1, 2 e 3. No 1 está 10 centavos, no 2 está 20, no 3 está 30. Bom, então acredito que o que está mais barato, ele tem mais potencial de vendas. Então a gente começa a entender os públicos, os comportamentos baseados nos dados. Beleza. E a questão também dos criativos. Então, poxa, imaginem que a loja é nova. Os produtos todos vieram de um cadastro que, se a marca está criando tudo do zero, eles ainda estão trabalhando em fotos, estão trabalhando nas descrições dos produtos. É algo assim que não é um processo, não dá para fazer tudo de uma vez. Então, se você for o gestor de tráfego e tiver recebendo material do cliente, muitas vezes no primeiro mês não vai ser o melhor material, mas você precisa validar quais são as fotos legais do cliente, o que funciona para o público do cliente. Então, o primeiro mês aqui, a gente falando de Facebook Ads, a gente vai gerar os 10.000 eventos no Pixel, vai entender quais são os melhores públicos através de campanhas de tráfego e vai entender quais são os melhores criativos, veiculando, né, vários criativos e vendo qual que tem o melhor retorno do investimento. Então, se a gente conseguir fazer isso no primeiro mês, tá ótimo. E aí, beleza. Qual que é meu raciocínio aqui? Eu tenho algumas campanhas de Facebook. Deixa eu abrir aqui. Então, digamos que eu tenha... Eu vou ocultar esses aqui por enquanto. Então, ó, digamos que eu tenha R$ 1.500 para investir. Como que eu vou direcionar isso no primeiro mês? As campanhas de tráfego, elas tendem a ter um custo por clique, um CPC mais baixo. As campanhas de conversão tendem a ter um custo por clique mais alto. Então, qual que é meu objetivo inicial? Se eu conseguir, digamos, um CPC de 15 centavos com R$ 300 de investimento, eu vou ter 2.000 cliques no meu anúncio, na minha página. Ou seja, com em torno de R$ 1.500, eu vou ter quase os 10.000 eventos aqui. Se eu conseguir baixar um pouco para 10 centavos, digamos assim, vamos testando aqui. Vou baixar para 10 centavos. Se eu conseguir baixar as campanhas de tráfego para 10 centavos, eu vou ter 12.000 visitas no meu site, 12.000 visitas no meu catálogo. E aí eu consigo já atingir a minha meta aqui dos 10.000 eventos de pixel. Então, parece que alguns centavinhos aqui não mudam muito, mas se a gente pensar numa escala e cada real vale muito aqui no início, é muito importante esses centavos. Ao invés de 15 centavos no CPC eu pagar 10, cara, é muita coisa. Para quem está começando, faz total diferença. Beleza. E aí, como que eu penso numa estrutura para uma loja nova, né? A gente tem um grande objetivo aqui, que é bater os 10.000 eventos, entender quais são os melhores públicos, entender quais são os melhores criativos. Bom, nesse caso, é hipotético, eu tenho em torno de R$ 1.500 para investir, e eu distribuí aqui em quatro campanhas ou conjuntos de anúncio. Então, o que eu faço, né?
Eu crio aqui qual que é a minha etapa do funil, se é topo, meio ou fundo do funil. Isso é quem define somos nós mesmos. Então, intencionalmente eu vou dizer assim, bom, eu preciso atingir esse objetivo de gerar 10 mil eventos, então eu preciso fazer tráfego. Tráfego eu considero que é meio do funil. Tráfego nunca vai ser fundo do funil, porque fundo do funil é conversão. Beleza? Então, qual é o veículo que eu vou usar? É o Facebook e Instagram. Ok, defini aqui. Eu coloco dessa forma porque depois a gente vai ver o Google e aí pode ficar mais complexo. Pode ter coisas do Google, pode ter coisas do YouTube, pode ter coisas do Pinterest e por aí vai, né? Então, conforme a gente vai tendo mais veículos, mais coisas rodando, a gente vai incluindo aqui e a gente consegue comparar elas para saber para onde é que a gente vai direcionar mais ou menos verbo. Beleza? Então, veículo, Face e Insta. A campanha, nesse caso aqui, né, o que que eu sugiro começar? É testar categorias de produto, testar o lançamento e a promoção que a gente falou anteriormente, que é, poxa, eu vou lançar a loja, o que que eu vou lançar? Ah, tem produtos de lançamento, tem o lançamento, digamos, da loja em si, tem as promoções que estão veiculando naquela campanha e tem produtos de destaque. Então, isso vai variar de loja para loja, de negócio para negócio. Mas sempre vai ter isso, porque a gente está falando de e-commerce. Então, eu vou ter algumas categorias de produto ou subcategorias de produto, vou ter alguns produtos que são destaque, vou ter alguns produtos que são promoção. E a gente pode testar tudo isso. E aí, nas campanhas de tráfego, o que, que a gente geralmente faz, né? A gente usa o formato de carrossel e coleção. Por que carrossel e coleção? Porque são os que a gente consegue tráfego mais barato. Aí, mas eu vou fazer vídeo e vou testar. Ok, perfeito. Mas eu já testei isso em mais de, sei lá, 50 lojas e a grande maioria, carrossel e coleção, são os formatos de anúncio que trazem tráfego mais barato. Isso pode mudar, obviamente, né? A plataforma muda constantemente, os formatos mudam constantemente, mas até o momento que a gente está falando, no último ano, a gente testou isso para mais de 50 clientes e, de fato, o carrossel e coleção é o que deu o melhor custo por clique se comparado aos outros formatos. Beleza, então, o que que eu vou fazer? Vou fazer campanhas de tráfego com o formato de carrossel e coleção. O que que eu vou botar nesses criativos? Eu posso colocar as minhas categorias de produto ou as promoções para cada categoria de produto. Então, imaginem que eu estou lançando uma loja que tem camisa, camiseta, boné e bermuda. Eu vou ter um criativo lá que é um carrossel, e aí vai ter camisas a partir de 299, camisetas a partir de 99, bonés a partir de 129 e por aí vai. Então a gente vai criar as comunicações pensando nas categorias do nosso e-commerce. Para quê? Para direcionar o tráfego para a página de categoria. E aí a gente consegue criar aquele fluxo de funil. Então eu destaco várias categorias com promoções, as pessoas clicam nesse anúncio e caem na minha página de categoria. E aí elas começam a explorar os produtos. Ah, clicou em camisa, então ele olhou as camisas lá, preta, branca, azul, verde. Ah, a verde é que está tendo mais acessos. Então, o que que eu quero fazer com isso nessa primeira etapa? É validar, é testar quais são os produtos mais acessados, quais são os produtos que têm mais interesse, por que que as pessoas clicam num anúncio ou não no outro. Então, qual que é a forma mais fácil de fazer isso? É criando anúncios de carrossel e coleção. E aí, nos carrosséis, eu vou colocar minhas categorias de produto com os descontos. E aí, eu vou trazer muito tráfego barato e vou validar, né, quais são meus produtos e minhas categorias que consigo tráfego mais barato. E aí a última etapa é definir os públicos, né? Então, digamos que eu tenha R$ 1.500, eu vou colocar aqui pelo menos R$ 10 por dia, colocar R$ 10 por dia, né? E vou criar pelo menos 4 aqui conjuntos de anúncio. E daí, assim, isso aqui pode ser conjunto de anúncio ou pode ser campanha.
Isso cada um pode definir na sua estratégia. Não tem uma regra específica que tem que ser dessa forma, tem que seguir assim, entende? A gente só precisa entender qual que é a estratégia. Então, nesse caso aqui, né, eu criaria um público de interesses, pensando, digamos, vou continuar no exemplo ali da moda. Então, eu posso pegar pessoas que têm interesses em camisetas, camisas, bonés e bermudas, então, produtos de moda, e vou veicular o anúncio para eles. Aqui eu posso pegar o lookalike de quem já me segue no Instagram, de quem já interagiu no Instagram, que é o público que interagiu no Instagram, ainda é um público morno, né? Não é o público que chegou no meu site e comprou. Então, vou fazer um lookalike do pessoal do Facebook e Instagram. Aí eu faço um lookalike de quem visitou meu site. Caso eu tenha histórico, né? Mas eu posso fazer também, digamos que eu tenha um blog, eu tenha um site institucional. Se eu tiver esses dados, eu posso criar um lookalike de quem já visitou meu site. E se eu tiver já dados de carrinho, checkout e tudo mais, eu posso pegar o lookalike do carrinho e checkout. Ah, eu não tenho esses públicos ainda. Qual que é a ideia? A gente pode criar diversos públicos de interesse e começar a trabalhar com públicos mais amplos para começar a ter esses dados. Então, mas isso vai variar de acordo com o quê? Com os dados que cada marca, cada produto, cada pixel tem. Se eu não tiver histórico, eu posso fazer, digamos, vários públicos de interesse, né? Interesse, interesse, interesse. Eu tenho histórico, então eu vou usar os lookalike. Beleza? Então são estratégias, são suposições, não tem, faça desse jeito que vai funcionar. Essa resposta a gente vai entender no meio do caminho. A gente vai criar uma estratégia, começar a veicular os anúncios, começar a entender os custos, e aí a gente toma as decisões, baseado nos indicadores. Então, sempre funciona assim. Eu crio uma estratégia, bola na minha cabeça, boto no papel, organizo no plano de mídia, vou para a execução. Começa a veicular os anúncios, eu tenho que acompanhar os indicadores. Qual que é o CPC? Qual que é o custo por conversão? E por aí vai. E aí, beleza. Então, essa seria uma estratégia básica aqui de como começar. E aí, no fundo do funil, eu tenho quem visitou o site, quem engajou nas mídias sociais. Ou seja, por mais que o meu objetivo principal aqui no primeiro mês é trazer tráfego barato, eu ainda vou deixar uma verba rodando ali para essas pessoas que estão chegando no site, para elas serem reimpactadas por anúncios de vendas. E aí as minhas vendas já começam logo nos primeiros dias. Vai ter pedido no primeiro dia? Provavelmente não. Por quê? Porque é um público novo, é um público que não conhece a marca, que nunca visitou a loja. Então, aos poucos, as vendas começam a acontecer baseadas nesse processo. Tem um monte de gente acessando a loja, algumas pessoas vão ter mais interesse, outras menos, mas a gente está gerando um monte de dados para o Pixel, e algumas vão ter mais interesse e vão ir para a próxima etapa ali da campanha de conversão. E aí, clicando na campanha de conversão, elas seguem adiante no fluxo. Então, no primeiro mês, a ideia é atingir os 10 mil eventos do Pixel e conseguir as primeiras vendas. Se a gente conseguir isso, deu certo, porque não é fácil. A gente tem que testar produto, testar preço, testar campanha de comunicação, testar os públicos. A gente testa tudo no primeiro mês. Beleza, então vamos seguir aqui na questão dos indicadores, né? Então, esses dados aqui, né, eu vou conseguir acompanhar eles aonde? Na própria plataforma, no Facebook. Então, eu vou veicular uma campanha, ela vai ativar e depois eu vou ver o indicador lá. É CPC, é o custo por clique, então ele está em torno de 10 centavos ou ele está, sei lá, 50 centavos. Então, aqui no primeiro mês vai ser um chute, na verdade, porque se você não tem histórico, você até consegue fazer alguma previsão ali, colocar no planejador e fazer alguma previsão. Mas na hora que a campanha vai rodar, de fato, aqueles números mudam. Então, na minha experiência, eu sempre sugiro pegar uma verba pequena e testar de verdade.
pegar a verba, digamos, vou testar com R$ 50. Cria a campanha, cria os conjuntos de anúncio, bota a rodar a campanha e vê qual que é o custo por clique. Porque é um teste muito mais válido do que no planejador. Como é um leilão dinâmico, o planejador muitas vezes ele não acerta. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Eu pego uma parte da verba, testo a campanha e depois eu posso vir aqui e corrigir os meus indicadores, né? Mas beleza, isso aqui pode mudar, né? Só que assim, por que eu estou falando que é 10 centavos? Porque baseado em mais de 30, 40 clientes que a gente atendeu nos últimos meses, a gente consegue tráfego no formato carrossel e coleção a menos de 20 centavos. Então, isso é algo que eu já testei em diversas lojas e geralmente a gente consegue. Então, por isso que eu vou colocar aqui os 20 centavos. Então, muito provavelmente, todo mundo vai conseguir chegar nesses indicadores, que é o custo por clique de 20 centavos, se a campanha for de tráfego, o público for aberto e o formato for carrossel coleção. Então, eu estou dando, digamos, o direcionamento para vocês não terem que ficar testando muitas coisas. Eu estou dizendo assim, sigam por aqui que vai dar certo. A gente já testou muito. Tráfego com formato de carrossel e coleção com públicos abertos. Vai funcionar. Beleza. E aí, vamos para a parte dos indicadores mesmo, né? Ok, então eu tenho aqui diversos outros indicadores que eu posso acompanhar. Então, como que eu monto isso aqui, né? Tudo parte do investimento. Quanto que eu tenho para investir por mês? Eu tenho R$ 1.500. Então, eu faria isso. Direcionaria muita verba para tráfego e pouca verba para conversão. Por quê? Porque não temos dados. Ok. Depois, nos próximos meses, a gente vai mudando essa estratégia e vai direcionando mais tráfego para conversão. Beleza, então digamos que eu tenha R$ 300 aqui para cada campanha, R$ 10 por dia. Ok. Quanto que eu vou ter de visitas no meu site? Então, aqui ó, tem um detalhe, que é assim, eu vou ter 1.500 cliques, porque eu estou pagando CPC 20 centavos, mas não necessariamente eu vou ter 1.500 visitas. Isso sempre, como a gente trabalha com internet, sempre tem uma quebra. A pessoa clica no botão ali de visitar o site e ela não espera carregar o site. Então, sempre vai ter uma quebra ali, que a gente fala de uma taxa de conexão. Eu estou colocando aqui como se eu tivesse perdido 10% dessas pessoas nesse processo. Então, a cada 100 pessoas que clicarem no link lá no anúncio, na plataforma do Facebook, 90 vão vir para o meu site. 10 pessoas vão se perder no meio do caminho. Ok. Aí, qual que é o meu próximo indicador? É taxa de conversão. Aí, eu coloquei uma taxa de conversão de 0,10. Mas, Cris, 0,10 é muito baixo. Sim, é baixo. Só que a gente está fazendo tráfego, campanha de tráfego. A gente não está fazendo campanha de conversão. E mesmo assim, algumas dessas pessoas podem comprar. Como é que eu sei que algumas pessoas vão comprar? Isso também. De acordo com o histórico que a gente tem de diversos clientes, por mais que a gente está fazendo uma campanha de tráfego, uma partezinha menor dessas pessoas vai comprar. E aí eu consigo botar aqui uma taxa que é baixa, mas existem algumas pessoas que vão comprar. Talvez elas não comprem na primeira visita, mas talvez elas levem um processo ali até comprar. Então, a gente coloca aqui uma taxa esperada de 0,10. Como é que eu sei que vai ser 0,10 e não 0,20 ou 0,30? A gente ainda não sabe, porque a loja está começando, mas eu coloco uma taxa muito baixa para a gente evitar erros na nossa estratégia aqui. Ok. Se a gente vier aqui para a campanha de conversão, eu já coloquei uma taxa de conversão de 1%. Por que essa taxa de 1%? Porque esse público aqui, ele já chegou no meu site. Então, por mais que eu esteja no primeiro mês, esse público é o público que já visitou meu site. E aí eu tenho uma assertividade maior. E aí a conversão é mais alta.
Por dois motivos. Um é porque o público é mais qualificado, ele já visitou meu site, e outro porque é uma campanha de conversão. Vai acertar a pessoa que está mais propensa a comprar naquele momento. Beleza. Então, aí eu coloco aqui a quantidade de pedidos, né? Que é, se eu fizer 1.300 visitas vezes uma taxa de conversão de 0,10, vai dar 1,4 pedidos. Ah, mas deu um pedido quebrado. Não tem problema. Esse nosso planejamento, ele é uma amostra aproximada. Ele não é algo assim, não é matemática. Ele é planejamento. Por mais que eu tenha dados aqui, estatísticas do passado, que eu consigo em outras ferramentas, eu não consigo prever o futuro, porque o futuro depende de muitas variáveis, depende do leilão, dos meus concorrentes, se o meu site vai estar com uma conversão boa ou não, se meus produtos vão estar bons ou não. Então, o que eu quero dizer com isso é, a gente não precisa se atentar tanto às vírgulas. Depois da vírgula é algo que não é necessário a gente cuidar tanto, porque o que a gente quer fazer aqui? A gente quer direcionar a verba para a melhor campanha possível e ter o melhor resultado possível. Agora, o que aconteceu depois da vírgula? Cara, não é necessário a gente chegar nesse nível nesse momento. Se a loja estiver vendendo milhões, aí sim, aí eu me preocupo com as vírgulas, porque cada vírgula vai fazer muita diferença lá no final do processo. Numa loja que está começando, o vírgula alguma coisa, eu não cuido muito disso. A gente, depois que tem histórico, que já está com volume de pedidos, aí sim, aí a gente vai se atentar ali para as vírgulas e tentar bater as metas e sempre tentar bater, não, a gente vai fazer o máximo possível para ultrapassar a nossa meta. E a nossa meta vai ser baseada no nosso histórico e a gente sempre vai tentar se superar. Se no mês passado eu investi 1.500 e tive uma receita de 3.000 aqui, bom, no próximo mês eu quero investir 1.500 e quero faturar 5. No próximo mês eu quero investir 1.500 e quero faturar 10. Até a gente chegar no melhor retorno possível para o nosso investimento. Então é um processo, é um negócio, não é algo matemático, né? Aqui é um planejamento de uma estratégia de mídia, de marketing, de publicidade. Não é matemática. Isso que eu quero que vocês entendam. Que os números não vão bater, mas o planejamento de vocês vai estar na cabeça de vocês que alguns indicadores vão ajudar muito vocês a tomar a decisão. Então, qual que é o objetivo do plano de mídia? É ajudar o gestor, quem está fazendo a campanha, a tomar decisão. Porque se a gente tem um planejamento, fica mais fácil na hora de otimizar as campanhas e tomar essas decisões. Porque daí eu vou ver assim, poxa, lá na campanha eu coloquei digamos, o CPC era 20 centavos. Se ele tiver em 50 centavos, eu já sei que eu tô com um problema, que eu tenho que pausar aquela campanha, que eu tenho que testar um novo criativo. Se eu não me planejei, vai passar batido. Aqueles 50 centavos vai gastando, vai gastando, vai gastando, terminou o mês, foi o resultado, foi a verba e nada aconteceu. Então, o que eu quero mostrar para vocês é, isso aqui é uma ferramenta para vocês, para ajudar vocês a atingirem as metas e para vocês também tomarem melhores decisões durante o mês. Beleza. Então não vamos ficar muito criteriosos aqui com o que vem depois da vírgula. Beleza. O ticket médio vem da onde? Ele pode vir do histórico dos pedidos, ou ele pode vir de uma estimativa. Eu posso acessar uma loja que eu não conheço, dar uma olhada na vitrine, nos principais produtos e dar uma estimativa ali de ticket médio. Digamos que eu chegue numa loja de roupas e eu veja que na vitrine principal daquela loja tem produtos de 200 a 300 reais. O ticket médio dessa loja deve gerar em torno de 250 reais. Aqui eu também estou, no caso, como é uma loja fictícia, né? Eu coloquei 350 reais, porque é mais ou menos a média dos pedidos de e-commerce no Brasil. Então, eu coloquei um valor médio. E aí eu dei o mesmo valor médio para todos os tipos de campanha. Ok, então
Aí vamos voltar na estratégia aqui. Se eu tiver 1.500 cliques a 20 centavos, investindo R$ 300, eu vou ter 1.350 visitas no site, com uma taxa de conversão de 0,10, eu vou ter 1,4 pedidos, vezes o ticket médio de R$ 350, vai me gerar uma receita de R$ 473, que é um retorno do investimento de 1,6. Ah, beleza. Eu vou acertar todos esses números aqui? Provavelmente não. Talvez eu erre aqui no CPC um pouco para cima, talvez eu erre na taxa de conversão um pouco para baixo, talvez eu erre aqui no ticket médio um pouco para cima e no ROAS, na receita aqui um pouco para baixo. Então, isso é um planejamento, não é uma execução matemática de nada, é um planejamento que a gente vai direcionar o nosso investimento em mídia para tentar ter o melhor retorno possível. É só isso que eu quero deixar bem claro para vocês. E aí, bom, então eu tenho mais clareza agora o que vai acontecer. Se eu investir R$ 300 nessa campanha, 300 nessa, e assim por diante, eu conseguir atingir mais ou menos essa taxa de conversão, o que vai acontecer no fim do mês, né? Aí eu coloquei aqui uma soma, né? Então, digamos que eu tenha 6.000 cliques, 6.300 cliques nos meus anúncios. O meu CPC médio, somando todos os CPCs, né? Todos os custos por clique e dividindo pela quantidade de cliques, ele vai gerar em torno de 24 centavos. Beleza, então eu gasto em torno de 24 centavos para trazer um usuário para minha loja. É isso que vocês têm que entender. Que na média global da minha loja, eu gasto 24 centavos para trazer uma visita. Beleza? Eu gastei R$ 1.500 nesse mês. Eu vou gastar, né? Porque é um planejamento. Eu trouxe em torno de 5.600 visitas, com uma taxa de conversão aqui de 0,1. Eu fechei em torno de 8 pedidos, vezes R$ 350, que é o ticket médio, e eu vou captar em torno de R$ 2.800, um retorno de 1,9 vezes o valor investido. Ah, mas esse resultado é ruim. Sim, é ruim, porque eu estou planejando aqui o primeiro mês de uma operação de e-commerce. Ah, mas o cliente está pedindo que quer resultado no primeiro mês. Cara, isso não tem como ninguém dizer que vai ter retorno no primeiro mês. Eu nunca vi isso acontecer, por mais que eu já trabalhei com marcas globais, que tinham marcas aí de mais de 100 anos de história, o primeiro mês não dá muito resultado. O primeiro mês ele traz informações, traz dados. E aí, a partir disso, a gente começa a melhorar e nessa melhoria contínua os resultados vão aparecendo. Beleza, então eu acredito que aqui ficou claro como que funciona o nosso plano de mídia. E aí vem a grande questão, né? Que é, poxa, de onde é que surgiu esse valor aqui de R$ 1.500? Então, o que a gente faz? A gente sempre sugere para os nossos clientes e para todo mundo que vai começar no e-commerce de investir pelo menos R$ 1.500 por mês. Por quê? Para conseguir validar alguns públicos. Se a pessoa investe muito pouco por mês, digamos 500, R$ 600 por mês, é possível criar as campanhas? É, só que a quantidade de dados e a quantidade de tráfego que a gente vai trazer é pequena perto da concorrência que a gente tem na internet. E aí o processo de aumentar as vendas vai levar muito mais tempo. Então, se eu investir R$ 5.000, bom, o que vai acontecer? Vai acelerar o processo. Se a gente tiver muita verba, a gente vai escalando mais rápido, porque eu consigo validar algumas coisas mais rápido. Então, digamos que eu tivesse R$ 1.000 por campanha, vamos ver o que ia acontecer. Eu venho aqui, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000 e mais R$ 1.000 aqui. Então, na teoria, né? Se eu investisse R$ 5.000 no primeiro mês, eu captaria em torno de 9.400. Por quê? Porque eu mantive aqui minha taxa de conversão. Então, o que faz se eu tiver mais verbo, o que isso acontece na minha operação? Eu vou ter mais dados mais rápido.
Eu vou ter retorno mais rápido? Não necessariamente. Por quê? Porque o retorno, ele depende de uma série de fatores. Depende dos produtos que a gente está divulgando, da audiência, da loja, das ofertas, do site, da plataforma, do intermediador de pagamento, do atendimento ao cliente. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É que muitas vezes não vale a pena acelerar tanto no primeiro mês. O primeiro mês, ele é de fato para validar estratégias. Então, é isso que a gente faz com a grande maioria dos clientes, independente do tamanho desse cliente. Ah, ele vai querer investir 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000. Tem clientes que investem mais de 50.000 por mês em anúncios, mas eles começaram investindo 1.000. Então, a gente valida essas estratégias e essa verba, ela nada mais é do que informação. Quanto mais verba, mais dados eu tiver, mais informação eu vou ter e eu vou tomar melhores decisões para evoluir no meu tráfego, para evoluir nos meus resultados. Porque quanto mais campanha, mais conjunto de anúncio, mais público, mais criativo eu testar, eu tenho mais informações, eu melhoro e tenho melhores resultados. Então, é por aí que a gente começa uma operação de e-commerce. E aí eu montei aqui um outro exemplo, né? Digamos que eu tenho uma loja que já tem histórico. Tá, então digamos que eu tenho... Esse aqui é um cenário aonde eu já tenho o histórico da minha loja. O que é o histórico, né? Eu tenho algumas visitas de outros canais. Então, isso também é algo que não se explica muito na internet, em quase nenhum curso vocês vão achar, que é o seguinte: o tráfego pago, ele direciona visitas para o site, parte dessas visitas vão retornar através de canais orgânicos. Então, o pago, ele influencia em outros canais. E da mesma forma, os outros canais influenciam no pago. O que vale mesmo é a quantidade de tráfego global que eu tenho na minha loja, no meu e-commerce, e quanto que eu consigo gerar de volume financeiro com aquilo. Aumenta a minha taxa de conversão, trago melhores visitas e no final do mês eu tenho um resultado positivo de vendas para minha operação. O que eu quero dizer com isso? Digamos que a loja já tenha histórico, então eu já tenho tráfego orgânico, né? Eu tenho tráfego de e-mail marketing, de referral, que são outros sites direcionando para o meu site. Eu tenho tráfego já direto, que como a minha marca às vezes pode ser conhecida, as pessoas já buscam, já caem no meu site. E tem o tráfego orgânico, que são as pessoas que estão vindo através do Google. Ok, tudo isso a gente pode incluir no nosso plano de mídia, porque o que vale mesmo é o resultado financeiro de pedidos no final do mês. E se eu conseguir entender esses mecanismos, essas taxas de conversões, o que uma coisa combina com a outra, vai fazer mais sentido. Então, o gerente de e-commerce, ele tem que cuidar de todos os canais de tráfego, não só o tráfego pago. O tráfego pago é um deles, mas o gerente de e-commerce, ele quer aumentar a operação dele, ele quer vender mais. Então, ele tem que cuidar também do tráfego orgânico. E esse é um grande erro que a maioria de quem está começando comete. A pessoa cuida só dos anúncios e o resto, ela como se não existisse. Só que, na verdade, isso aqui, esse tráfego orgânico, ele é muito mais rentável. Então, a gente tem que cuidar muito dele. Tem que cadastrar direito os produtos, as categorias, as informações, para que o que vai dar rentabilidade para o negócio são esses canais de tráfego. É o orgânico, é o e-mail, são pessoas que a gente já conhece e elas já vêm diversas vezes no nosso site. Beleza, então eu posso colocar, nesse caso aqui, né, não tem um nome de campanha. Claro, né, as campanhas de e-mail podem ter nomes de campanhas conforme a gente vai disparando as campanhas de e-mail. Mas nesse caso aqui, qual que é o objetivo? É eu entender dentro do meu plano de mídia quanto tráfego eu vou ter no site inteiro. Então, digamos que eu tenha aqui 100 visitas para cada um desses canais, né? É só uma suposição. E-mail eu tenho 100 visitas, referral 100 visitas, direct eu tenho 100 visitas, orgânico eu tenho 100 visitas.
Só que, digamos que a loja começou ontem e eu comecei a fazer anúncios. Vai ter tráfego orgânico? Por incrível que pareça, começa a ter tráfego orgânico. Por quê? Você fez um anúncio que despertou o interesse numa pessoa. Ela foi buscar no Google pelo nome da tua marca, já começa a ter tráfego orgânico. Então, isso aqui a gente fala de conversões assistidas, né? Quando a pessoa passou num canal, depois ela passou num outro e depois converteu. Então, o gestor de tráfego, quem vai fazer anúncios, tem que perceber isso, tem que entender também das outras fontes de tráfego. Então, eu trouxe aqui como que a gente faz para avaliar o resultado num período aí para um e-commerce, né? Então, beleza. Então, o que que eu adicionaria aqui, né? Digamos que eu já tenha visitas no meu site. Então, o que que eu vou fazer? Ao invés de direcionar tipo, naquela primeira versão, eu tinha 4 campanhas que eu direcionava para tráfego. Nesse caso, como eu já tinha histórico de visitas no site, tráfego orgânico, e-mail marketing, eu direcionei 2 campanhas para conversão. Por quê? Para eu aumentar a minha probabilidade de ter mais pedidos. Então, além de aumentar o investimento em campanhas de conversão, eu ainda conto com esse tráfego orgânico. Beleza, então eu vou organizar aqui o meu plano. Ó, na etapa aqui de tráfego orgânico, como eu não gasto dinheiro, não gasto verba, eu não preciso colocar o ROAS, porque é basicamente eu não tenho retorno, eu não tenho investimento para ter retorno, né? No caso do e-mail, eu até posso pagar a ferramenta ali, né? Mas é quase que de graça, né? Digamos, se você começar uma ferramenta, você pode começar até com o MailChimp, que é gratuito. Então, aqui eu não boto nenhum custo, né? Claro que se você quiser chegar mais próximo do número real, você pode colocar o custo da ferramenta de e-mail marketing, por exemplo. Mas, como a gente está começando uma operação, tem ferramentas gratuitas, eu não vou colocar nada aqui. Ok. E aí, digamos que eu trouxe 100 visitas de cada um desses canais. Só desses canais aqui, eu já fechei 4 pedidos. Esses 4 pedidos me ajudam na lucratividade do meu e-commerce. Ok, e aí a gente pode fazer da mesma forma, né? Como eu já tinha pedidos, como eu já tinha histórico de clientes, pessoas que estavam procurando a minha marca, eu posso considerar também que a minha conversão vai ser um pouco melhor. Ao invés de 0,10, eu posso, sei lá, passar a 0,15 ou 0,20, digamos assim. Então, eu vou botar as campanhas de tráfego a 0,20, a campanha de conversão em 1%. E o remarketing, que é quem já chegou na loja e foi reimpactado por um anúncio, eu vou botar em 2%. Então, eu consigo ter, na média aqui, uma conversão de 0,5. Então, eu investi os mesmos R$ 1.500, só que agora eu estou direcionando uma verba maior, né, para a campanha de conversão e ainda conto com meus canais de tráfego orgânico. Isso faz com que eu tenha 3.400 visitas no mês, fechei 17 pedidos, né? E já captei aqui R$ 5.900. Então, para vocês verem que no primeiro cenário aqui, é uma loja que está começando do zero, ela teve uma conversão de 1,9 de ROAS, né, de retorno do investimento. Na segunda, ela já teve um retorno de 4 vezes o valor investido. Já está começando a ficar interessante. E mesmo assim é o primeiro mês. Então, o que que eu quero dizer com isso e mostrar para vocês, né? Tudo que vocês puderem explorar de tráfego, de outros canais, de informação que ajudem vocês a planejar o mês e bater meta de vendas, é importante vocês olharem, porque a gente tem clientes, por exemplo, que eles têm todo mês 3.000, 5.000, 10.000 visitas orgânicas. E se eu deixar isso de lado e não prestar atenção, eu posso fazer estimativas muito erradas. A gente tem, inclusive, um cliente que ele tem em torno de 30.000 visitas por mês de tráfego orgânico, porque ele tem um blog que é muito bombado, que dá muito certo. E aí, poxa, o cara só do blog, ele tem 30.000 visitas por mês, é 1.000 por dia.
Se eu esquecer disso no meu planejamento, pode ser que eu não entenda o comportamento de compra dos clientes, mas se eu organizar da forma aqui que eu estou mostrando para vocês com o plano de mídia, eu consigo ter muito mais assertividade no meu projeto, na minha organização das campanhas. E aí vocês começam a entender os indicadores e começam a ter um resultado mais palpável. Vocês conseguem ter um controle maior do que está acontecendo. Se vocês tiverem os indicadores e com frequência virem analisar eles, né? Então, só queria mostrar esse exemplo. Óbvio, né? A gente está falando ainda de campanhas de Facebook, como começar e tudo mais. Mas esse já é um exemplo real. Tem muita loja que já tem tráfego, vocês vão abrir o Analytics ou vão abrir a plataforma do cliente e vão ver, poxa, mas já tem alguns pedidos, né? A maioria das marcas não partem do zero absoluto, elas nascem já com algum, ou com conteúdo no Instagram e tudo mais. E aí, beleza. Então, digamos que esse seria o segundo plano de mídia, né? Eu vou deixar disponível para vocês baixarem, mexerem aqui e também colocarem dados reais de vocês. E aí, qual que é o objetivo aqui, né? Caso a loja já tenha dados, já tenha resultado anterior, vocês vão utilizar do que ela já deu resultado, que já está vendendo, já tem produtos no Instagram que estão tendo interação, já tem conteúdo, já tem tráfego. Então, vocês vão usar disso na estratégia de vocês. Porque outro grande erro, né, de gestora de tráfego, a pessoa acha que ela trabalha sozinha. Então, vou fazer minhas campanhas aqui, vou otimizar elas e vai dar certo. Cara, se os outros canais não acompanharem, se você não conversar com o cliente, se você não entender a estratégia comercial, tem tudo para dar errado. Então, por isso que eu digo, melhor forma de dar resultado é entender a estratégia do cliente e usar o que ele tem de bom a nosso favor. Entender quais são os melhores públicos. E aí, de novo, né, a gente pode ir validando pelo custo por clique, custo por interação e por aí vai, quais são os melhores públicos. Entender quais são os melhores criativos. Isso, de novo, né? Lá na criação das campanhas a gente falou que colocar pelo menos 3 criativos em cada conjunto de anúncio. Por quê? Porque aí você não fica refém de um criativo só. Se aquele criativo que você criou der o azar de ser o pior dos 3, você ainda tem mais 2 possibilidades de vingar e dar certo com outros 2 criativos. Se você subir um criativo só, você fica, digamos que, vendido ali naquela situação, né? Só sobe um criativo, pode ser que aquele não dê certo. Se você subir 3, a chance de dar certo, do anúncio performar é muito maior. E aí, o outro objetivo aqui é criar uma estrutura para escala. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, por mais que a nossa estrutura aqui seja simples, ela já é uma estrutura pensando na escala. O que eu quero dizer com isso? É que se vocês estão validando esses públicos do remarketing, de quem visitou o site, do lookalike de quem chegou no carrinho, isso aqui vocês vão usar para sempre, porque se isso aqui começar a dar bom, a ir certo, essa mesma estrutura vocês vão usar por muito tempo. O que vai acontecer? Vocês vão ir aumentando o investimento e vendo qual que é o teto, né? Até onde é que vai esse resultado. Quando a frequência dos anúncios estiver muito alta e começar a não dar mais resultado, aí a gente vai ter que abrir novas frentes. Mas nesses primeiros meses, a ideia é criar essa estrutura inicial, validar os principais públicos, os principais criativos e manter a estratégia, e mudando uma campanha a outra, e mudando um grupo de anúncio a outro. A gente não fica mudando toda a estratégia todos os meses, o tempo inteiro, toda semana. Então, não é benéfico para uma loja virtual e nem para o gestor de tráfego ficar criando e excluindo campanha toda semana. Isso não faz sentido, porque a maioria das campanhas elas levam um tempo até ter maturidade, gerar dados e performar. Se a gente cria uma campanha no outro dia vai lá e muda a estratégia, exclui, é a pior coisa que a gente pode fazer.
Porque uma loja virtual, ela tem que vender todos os dias. E o nosso objetivo é criar uma estrutura para que aconteça isso. E a gente começa testando público, criativo, estratégia, campanha, e depois que a gente validou o modelo, é hora de botar mais dinheiro. Então é isso que eu quero dizer. A gente vai validar esse modelo, vai entender os indicadores e depois vai botar mais grana para escalar. Mas eu acho que seria essa a ideia do plano de mídia. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar o plano disponível para vocês. Essa aqui é uma estratégia inicial para Facebook, né? Para quem está começando uma loja. E depois, no módulo lá de estratégias, a gente vai pegar casos reais e fazer coisas mais concretas, assim, com números reais. Então, eu vou pegar clientes, né? Vou ocultar o nome deles para a questão de segurança e tal. Mas a ideia é que eu passe diversos cases em diversos segmentos diferentes, com números reais, e mostre para vocês qual foi a estratégia e o que, que aconteceu. Então, essa é uma estratégia básica que eu tenho certeza que vai funcionar na grande maioria dos casos, já está validada com dezenas de clientes nossos, e vocês podem começar por aqui e ficar tranquilo. No segundo mês, terceiro mês, o que que vocês vão fazer? Vocês vão ampliar essas campanhas de conversão. Então, é essa a estratégia, é começar com tráfego, gerar os 10 mil eventos no Pixel, e depois que isso acontecer, a gente começa a escalar essas campanhas e trazer elas, o que era tráfego vira conversão. E aí a gente começa a ter mais pedidos e escalar as vendas. Beleza, pessoal? Essa é a ideia.